Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Estamos aí para mais uma quinzena, essa nossa quinta quinzena, né? Nós temos aí a semana 9, a semana 10. Vamos observar, pessoal, que nessa semana nós temos duas, né? Nessa quinzena aí nós temos algumas atividades. Na próxima semana eu falo, mas nessa semana especificamente, né, nós temos a atividade aí do vídeo da burocracia. Professor, mas a burocracia não foi em outra semana? Sim, ela foi em outra semana. Só que nós temos que observar é que você vai fazer essa atividade observando, voltando na semana para ver o vídeo do Asterix e Obelix. É importante até que você faça as anotações, porque eu já vou falando dessa atividade. O que acontece? Na atividade, o Asterix e o Obelix, eles vão para algum lugar, né, conhecido até como um local que você às vezes já frequentou, né, e conhece como um fórum, uma prefeitura, uma repartição pública, essa dificuldade de se conseguir um determinado documento. Então, na dificuldade de se conseguir um determinado documento, você observa a questão da burocracia. É a partir daí que você vai fazer as suas inferências, as suas anotações para a atividade. Lembrando, essa atividade em trio, tá? E somente uma pessoa do trio irá postar a atividade. Nós temos uma outra atividade aí, que é em relação ao estudo de caso, criatividade versus regulamentação. Nesse caso, você vai optar, né, ou, na verdade, nem optar, correlacionar esses dois temas, porque são temas que colocam duas coisas em debate. É melhor você ser criativo ou é melhor você regulamentar o trabalho? Então é bem interessante. Lembrando, essa outra atividade também em trio e somente um do grupo irá postar. Beleza, pessoal? Antes da gente começar aqui a nossa teoria clássica da administração neoclássica, né? Faço uma observação para vocês que nós temos três, ela é dividida em três partes. A teoria neoclássica ela é um pouco maior mesmo, né? A gente vai ter aí 3 semanas falando da teoria neoclássica, que ela é dividida em três partes. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder chegar o quanto antes esses vídeos para vocês, né? Porque fazendo esses procedimentos, ativando o sininho na hora que eu posto o vídeo, antes de você observar o mundo, o vídeo já chega para você começar os seus estudos e fazer as suas anotações. Beleza? Então vamos começar na parte 1 da teoria neoclássica aí. Se você observar, né, o que nós temos na figura? A figura diz muita coisa em relação à nossa teoria. Você tem um tablet, ele é acoplado a uma máquina de escrever. Ou seja, uma, digamos, tecnologia antiga adequada a uma tecnologia nova, ou a uma tecnologia nova acoplada a essa tecnologia antiga. O que isso significa? Essa imagem, ela é muito importante para entendermos um pouco de teoria neoclássica. Se você for no próprio nome, ela já diz teoria neoclássica, ou seja, a teoria clássica com uma abordagem mais nova. Ou seja, o que eu estou falando aí? A teoria clássica com uma roupagem diferente. Por quê? A teoria neoclássica nada mais é que isso. Ela pega a abordagem clássica e traz a novos conceitos atuais. É isso que fala a figura. Você vai ter um entendimento de uma abordagem clássica, que é uma abordagem antiga, adaptada aos novos conceitos, tendo uma maior flexibilidade, observando as organizações de hoje, as teorias, né? Como a sociedade, como se comporta a sociedade hoje. Então você tem uma teoria mais adaptável aos problemas atuais. Mas vamos observar com calma em alguns pontos. E aí, a gente chega nos principais aspectos, né, ou características da teoria neoclássica. A primeira aí, ela fala para a gente da ênfase na prática da administração.
ou seja, pragmatismo na busca de resultados concretos. Professor, o que isso tem, o que isso significa, o pragmatismo? Aproveite para fazer suas anotações, né? O pragmatismo nada mais é que trazer a prática da administração. Ou seja, você está voltando a uns conceitos um pouco mais antigos, digamos assim, mas trazendo à tona a prática da administração. A administração que traz resultados operacionais. A administração, ela só tem o valor dela quando ela é operacionalizada na prática. Por quê? A gente tem o primeiro princípio, o princípio do planejamento. Mas esse princípio do planejamento, ele sempre vai caminhar em conjunto com a prática, com a operacionalização. Então é isso que traz a nossa primeira característica aí. Na segunda, a gente tem a reafirmação relativa dos postulados clássicos aqui, ó, relativa. Aí eu te pergunto, por que relativa? E aí? Pessoal, lógico que é relativa. Senão ela seria a abordagem clássica, a teoria clássica propriamente dita. Ela é relativa por quê? Porque ela redimensiona alguns princípios, né, da época antiga para a época atual. Então ela tem uma configuração mais flexível, ou seja, a teoria neoclássica ela se dá de uma maneira mais adaptável. Lembra, a teoria clássica ela era muito rígida, ela não tinha flexibilidade nenhuma, né? O homem enquanto máquina ali, algo rígido. A teoria neoclássica é um pouco diferente. Ela tem apresenta uma maior flexibilidade, tanto dos conceitos quanto da implementação na prática. E aí, a gente vai para a nossa próxima característica, que é a ênfase nos princípios gerais da administração. E aí, provavelmente você já tenha anotado, já está cansado de saber, mas a gente volta ao nosso antigo pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. A ideia da abordagem neoclássica é trazer esses 4 princípios de novo à tona na administração. Por quê? São princípios básicos da organização. Então, todo gestor ele deve observar esses princípios da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar. Qual que é a ideia aqui, professor? A ideia aqui é trazer o administrador enquanto gestor de uma organização, ou seja, ele vai organizar, ele vai planejar todo esse conhecimento que ele tem para poder dar novos encaminhamentos às diretrizes, ou seja, eu tenho os princípios antigos da administração e com base no pode ser, planejar, organizar, dirigir, controlar, eu vou ver como eu adequo esses princípios antigos às novas abordagens, ao atual, o que está acontecendo no mercado. Beleza? Nós vamos para o nosso 4, que é a ênfase no objetivo e nos resultados. Aqui, vale a gente fazer um adendo em relação aos objetivos organizacionais. Se vocês observarem, com a teoria neoclássica, algumas teorias que foram surgindo, a teoria humanística e algumas outras teorias, ficou um pouco de fora da administração aquela ênfase no lucro, que é uma das principais abordagens aí, um dos principais objetivos finais das empresas, é o lucro, o alcance de meta, atingir os resultados, atingir os objetivos. Ou seja, alcançar resultados conforme o que já foi delineado dentro da administração. Então, aqui, um princípio, né, que se traz, umas características, é a ênfase naqueles princípios, a ênfase nos objetivos e resultados da organização. Isso daqui é muito importante, né, a gente lembrar. Por quê? Porque essas metas, esses objetivos principais, eles caracterizam, eles justificam a existência da organização. A organização ela é feita para atingir os resultados, atingir a meta, alcançar os lucros. Então, nós temos que
observar um pouco mais isso que eu falei lá no início dessa teoria, o pragmatismo, a prática da administração. E por fim, a gente tem aqui o nosso ecletismo nos conceitos. E aí a gente tem que observar uma das principais contribuições da teoria neoclássica, que é o que? Absorver todo o conteúdo das outras teorias administrativas. Se você observar aí, o que a gente viu até agora? A abordagem clássica, com teoria clássica e científica, teoria humanística, estruturalista, burocrática. Então, a teoria neoclássica, ela vem com essa nova roupagem, pegando um pouquinho, bebendo um pouco na fonte de cada uma dessas teorias. Porque a ideia é tornar a teoria neoclássica adaptável ao novo, ao que está acontecendo, né, dentro das organizações. Então, adaptar essas teorias mais antigas, digamos assim, às novas abordagens. E se você observar, a teoria neoclássica, ela é uma teoria relativamente nova dentro da administração. Por quê? Porque ela ainda é do século XX, né? Se você observar aí dentro de um lapso temporal, você tem uma teoria um pouco mais nova, né? Ainda do século XX, uma teoria um pouco mais nova da administração, sempre tentando adequar esses princípios a uma flexibilidade maior ao funcionário, quando você tem a teoria das relações humanas, a burocracia sendo utilizada, né, para a gente tem que observar isso utilizada da maneira correta, da maneira certa. A burocracia, ela é muito eficaz, a estrutura, né, a teoria estruturalista como um todo, você tem a estrutura sendo utilizada de uma maneira correta para melhor gerir a organização. Quando eu penso em estrutura, eu penso num todo, ou seja, todas as áreas trabalhando. Então, esse ecletismo dos conceitos da teoria neoclássica é muito importante ser observado. Beleza, pessoal? A gente fica, né, nesse primeiro momento da parte 1 da teoria neoclássica, né? Até o nosso próximo vídeo para ver o segundo momento aí da parte 1 ainda dessa nossa teoria neoclássica. Até mais, pessoal.